No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passasse um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Eu sou o Rafael Caneca, o pacote por trás do pacote de textos, e vem comigo agora ouvir um pouquinho mais sobre as intermitências da morte do centenário autor português José Saramago. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar, eu já quero pedir aqui para você ativar as notificações aqui do canal. É só apertar no sininho que tem aí por baixo, tá? Para não perder mais nenhum vídeo que sair. Não se esquece também de curtir e comentar o final desse vídeo, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisinha. Você sabe quem foi Saramago? Português que, se vivo estivesse em novembro de 2022, faria 100 anos. Ele faleceu em junho de 2010. Zé Saramago recebeu tantos prêmios quanto merecia. Os dois principais desses prêmios que ele recebeu foram o Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa, em 1995, e o Nobel de Literatura, em 1998. O José foi batizado Saramago, apesar desse nome não pertencer nem ao seu pai, nem à sua mãe. Era um apelido de família, que fazia referência a uma planta que cresce na região em que a família vivia. Tipo caneca, sabe? Caneca, para quem não sabe, vem do Frei Caneca. Frei Caneca foi um importante personagem da Revolução Pernambucana, da Confederação do Equador, na verdade. E o sobrenome Caneca veio do pai dele, que ele fazia umas canecas, se não me engano, de metal. E aí ele herdou esse sobrenome do pai dele. Então, tá aí porque o Caneca também tem um pouco a ver com o Saramago, né? Mas vamos lá, continuar falando sobre Saramago. Ele escreveu muitas obras-primas, algumas delas adaptadas para o cinema. Sobre essas obras-primas não tem como eu não falar sobre Ensaio sobre a Cegueira, filmaço, filmaço, filmaço. Ensaio sobre a Lucidez, o Evangelho segundo Jesus Cristo, A Jangada de Pedra e, claro, não posso deixar de falar, as intermitências da morte, sobre a qual eu vou já falar. Dono de um estilo próprio, que passou a ser copiado por muitos autores que se inspiraram no Saramago, ele empregava nos romances dele uma linguagem bastante próxima da oralidade, o que o fazia escrever períodos longuíssimos, com uma pontuação um pouco fora do convencional, um pouco fora do que a gente está acostumado, né? A confusão de quem lê Saramago pela primeira vez, ao deparar com os diálogos um pouco estranhos, né, com aspas, sem pontuação e tal, é mais comum do que se imagina, viu? Não se preocupe se você acha um pouco anormal, um pouco diferente, mas todo mundo passa por isso, eu mesmo já passei também. Tem gente, inclusive, que chega a confundir esses diálogos que o Saramago constrói com fluxos de consciência. E as intermitências da morte não fogem a essa regra. Eu li esse livro há muitos anos, pela primeira vez, claro, né? Inclusive, esse exemplar aqui que eu tenho em mãos, que eu pensei que fosse meu, na verdade é da minha irmã. E é a primeira edição de 2005. Eu não sei, eu acho que não foi nesse ano que eu li, tá? Mas não deve ter sido muito depois disso, não. Recentemente, há algumas semanas, eu reli esse livro pro clube de leitura lá da repartição que eu trabalho. Repartição é uma coisa tão antiga, né? Lá da repartição que eu trabalho. Pra quem não sabe, eu medio o clube de literatura, aliás, o clube de leitura do Ministério Público do Estado do Ceará, que tem encontros virtuais todos os meses e que são abertos a quem quiser participar. Então, se você quiser participar dos próximos, o convite já está aqui feito. Mas vamos lá, mãos à obra literalmente. Para quem prestou atenção ao começo do vídeo,
A história desse livro começa no dia em que a morte, com M minúsculo, como ela vai se definir mais tarde, decide não matar mais ninguém em um determinado país. O dia era 1º de janeiro, e a partir dessa decisão da morte, a gente começa a ver todas as consequências que vêm a partir daí. Ou seja, se ninguém morre, a igreja vai reagir, o clero reage, o governo, os repórteres, a sociedade como um todo, os filósofos, os hospitais, as seguradoras. Imagina o que vai acontecer com as seguradoras se ninguém mais morrer, né? De uma certa máfia que aparece na história com PH e não com F. Então todo mundo vai reagir a esse acontecimento insólito, né? A morte, como assim ninguém mais morre? Todo mundo vai ficar definhando, mas sobrevivendo. Algumas das passagens que a gente lê nesse livro remetem à figura do próprio Saramago, como algumas críticas e ironias bem peculiares dele, né, à igreja e ao governo. Para quem não sabe, Saramago era ateu e comunista convicto. O fato é que depois de manter o país sem mortos por um certo tempo, a morte resolve reassumir as suas funções. E a partir daí ela adota novas regras. E aí tem uma citação aqui que ele fala assim: a partir de agora, toda a gente passará a ser prevenida por igual, ou seja, comunicada por cartas, e terá um prazo de 1 semana para pôr em dia o que ainda lhe resta da vida. Ou seja, você vai morrer daqui a 1 semana, você recebe um cartão, ó, você tem 1 semana para resolver a sua vida, para se despedir, para fazer o que quiser, enfim. E aí novas reações se desenham, e nesse processo de personificação da morte, né, um dia ela depara com um fato inesperado. Uma carta que ela enviou para um violoncelista volta para ela. Ou seja, ela não conseguiu comunicar àquele violoncelista que ele iria morrer. A morte então fica encucada com isso e tenta enviar a carta outras vezes, todas elas sem sucesso. Ela então vai ao encontro desse violoncelista e naquilo que muita gente considera o ponto alto da história, ela se encanta com ele. Não com ele, propriamente dito, no primeiro momento, né? Mas com a arte dele, com a música dele. E, bom, atenção com o spoiler, tá bom? A morte acaba se envolvendo com o violoncelista. Sim, é verdade, eles dormem juntos no final do livro. E aqui eu tô dando o spoiler de uma das últimas cenas, tá bom? Mas eu avisei. Particularmente, eu sou um verdadeiro fã do Saramago. Anos atrás, quando eu cursei letras na Universidade Federal do Ceará, não me formei nisso, tá? Mas eu fiz um período lá, uns períodos na verdade, e eu tentei um mestrado em literatura. Uma das coisas que eu quis estudar foi a obra do Saramago. Inclusive eu prometi recentemente no Instagram que eu faria um vídeo sobre os vários vídeos dele, aliás, sobre os vários livros dele que eu tenho na minha estante. Minha estante não tá por aqui, tá? Vocês estão percebendo um fundo um pouco diferente. Mas eu já vou começar a preparar esse vídeo para vocês, tá bom? E esse aqui, As Intermitências da Morte, é um livro de que eu gosto muito. Assim, já falei de outros dele. Ensaio sobre a cegueira, ensaios sobre a lucidez. Todos os livros do Saramago, ele tem uma coisa que a Socorro Racioli gosta muito de falar no curso dela, que são os e se's das histórias, né? Então o Saramago consegue pensar em si muito interessante. Que é, e se um dia a morte acordar, decidir não matar mais ninguém? Ensaio sobre a cegueira, e se um dia todo mundo ficasse cego? Ensaio sobre a lucidez, e se um dia todo mundo voltasse em branco? Enfim, acho que já deu para vocês entenderem como funcionam os e se's do Saramago, né? E isso me chama muita atenção, assim, são ideias geniais. Como eu já falei aqui também, a escrita do Saramago é uma coisa com a qual você tem que se acostumar. Você primeiro estranha para depois que entra no automático, flui normal, você não estranha mais, tá? Mas se é o seu primeiro contato com Saramago, você vai estranhar, como eu já falei antes. Como eu disse, essa é a primeira edição. Esse livro que tá comigo aqui, eu gosto de grifar meus livros, tá? Esse aqui não tá grifado porque, como eu falei, esse livro é da minha irmã, e foi um presente da minha mãe. Então eu vou devolver, tá, Lu? Não se preocupa. Mas na verdade aqui é a primeira reimpressão, é da Companhia das Letras. Ela já lançou outra edição depois. Eu não conheço essas edições mais recentes da Companhia das Letras dos livros do Saramago. Todas as edições que eu tenho são dessa coleção aqui, com esse design gráfico e tal, que as letras acabam cansando um pouco, página branca e as letras são muito coladinhas, mas as coleções mais recentes, as capas são
como se fossem manuscritos de autores conhecidos já. O Raduan Nassar escreve uma capa, o Walter Guimarães escreve outra. Então tem vários autores escrevendo com sua própria caligrafia a capa daquela história, né? Não sei por dentro como funciona, mas eu imagino que pelo volume ser um pouco mais grossinho, eu acho que as letras são um pouco mais espaçadas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse livro. Não sei se vocês conhecem Saramago, quem conhece, quem gosta, por favor, me fale aqui. Diga o que é que vocês acharam desse vídeo. Diga provavelmente eu deixei passar muita coisa nesse vídeo, que eu não quero fazer um vídeo muito longo. Quero apresentar brevemente a história para vocês. Espero que eu tenha conseguido fazer isso. Espero que eu tenha chamado a atenção de vocês para Saramago, que ainda não leu, por favor, leia. Saramago esse ano, como eu disse no começo do vídeo, faria 100 anos. Então acho que ele merece essa nossa homenagem, né? Da leitura, de conhecer a obra dele. E é isso, pessoal. Espero que, por mais que seja uma coisa difícil, né? Mas eu espero que a morte não tome essa decisão, né? Porque acaba sendo um mal necessário. Mas vamos lá, vamos conhecer a morte, para quem não conhece ainda, vamos ver o que é que ela se humaniza aqui nessa história, tá bom? Comentem o que é que vocês acharam desse vídeo, falem aí embaixo, me deem recomendações de outros livros, em breve vão vir outros vídeos aqui do Saramago. E é isso, pessoal, até a próxima. Rafael Caneca aqui deixa um abraço para vocês, e o Caneca, o meu é sobrenome mesmo, tá bom? Até a próxima, pessoal, tchau, tchau, fui!